Anteriormente, em nossa série, vimos como Roma se tornou um império e Otaviano foi declarado imperador, renomeado César Augusto, o Filho Divino. Suetônio menciona que presságios ocorreram antes do nascimento de Augusto e que os romanos consideravam que isso anunciara a paz no império. Riqueza e domínio sobre as nações alcançadas por Augusto. Um calendário encontrado em Priene, atual Turquia, apontava o nascimento de Augusto como as boas novas, descrito com este termo grego evangelho, ou na crença deles, as boas notícias do que eles entendiam como o prometido pelos oráculos divinos. Quando Augusto morreu, os romanos precisavam de outro rei divino. Então Tácito informa que, abre aspas, muitos estavam persuadidos de que constava das antigas profecias dos sacerdotes que por este tempo o poder do Oriente subiria e da Judéia viria os dominadores do mundo. Suetônio confirma a existência de tal profecia entre os romanos, mas as aplica a Vespasiano e Tito, pai e filho, que venceram na Judéia e vieram a Roma para se tornarem imperadores. E acrescenta que os judeus a leram como se referindo a eles próprios. Temos aqui uma prova de que nos dias de Jesus, no final do primeiro século a.C. e início da era cristã, existia uma expectativa messiânica muito além dos povos judeus. Uma esperança de que viria um pacificador, um libertador e um novo tipo de rei. Em todos os tempos, candidatos a esta profecia apareceram. Dom Richardson, um missionário que conheceu tribos nos lugares mais remotos do mundo, estudou suas religiões nativas, encontrou em todo o mundo semelhanças nos ritos, crenças e cultos que conectavam religiões politeístas ancestrais a conceitos bíblicos monoteístas. Richardson acreditava que esta era uma maneira do Deus único revelar-se, preparando-os para ouvir o Evangelho. Richardson usou o exemplo bíblico de Melquisedeque, rei de Salém, Canaã, que não era hebreu, foi reconhecido por Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo. Richardson começou a chamar os pontos comuns da fé bíblica em outros povos e crenças não monoteístas de fator Melquisedeque. De igual forma, podemos achar um fator messiânico, ou seja, a memória deixada em nosso subconsciente de uma promessa tão antiga sobre um Salvador que ela ainda ecoa entre as mais diferentes crenças e explica como povos do mundo inteiro não foram deixados sem esperança, sendo preparados para ouvir o Evangelho quando chegasse até eles. Neste episódio especial, o diálogo será principalmente entre a antropologia e a teologia bíblica. Este vídeo faz parte de uma série sobre a Idade do Ferro, aqui do canal Observatório 7, um canal interdisciplinar de diálogo entre história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência e arte. Se gostar, curta, compartilhe e se inscreva para ver os próximos vídeos, acionando o sininho de notificações para ser avisado e conferindo os episódios anteriores em playlist aqui do canal. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, então aconselhamos seguir nossa bibliografia abaixo do título. Lembre que as imagens deste vídeo foram pesquisadas aleatoriamente, desconsiderando seu uso original e reinterpretando-as em nosso próprio texto apenas para ilustrar, salvo quando especificadas. Para a teologia da Bíblia hebraica e cristã, antes que houvessem judeus, babilônios, africanos ou europeus, a humanidade era Adão e Eva. Uma vez em pecado, eles receberam um aviso de que a consequência disso seria a morte, mas Deus enviaria por meio da descendência da mulher
um filho que destruiria o poder do inimigo que os enganou. O texto diz, abre aspas, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Fecha aspas. Gênesis capítulo 3, verso 15. Que os judeus no final do primeiro século antes de Cristo entendiam este texto como uma referência messiânica, podemos ver pela versão dele traduzida para o aramaico, mais ou menos por volta de 50 antes de Cristo, no Targum de Jonatã, abre aspas, mas eles, os seres humanos, serão curados nos passos ou calcanhares dos dias do rei Messias, fecha aspas. Mesmo os eruditos antigos reconheciam que Eva colocou o nome em Caim, seu primeiro filho, como adquirir um varão com o auxílio de Deus, pois imaginou que a promessa já se cumprira nesta primeira criança, sendo ele o Messias. É claro que ela descobriria amargamente que ainda não era Caim o Messias prometido. Se esta profecia de Gênesis 3,15 foi uma história ancestral na experiência humana, antes que houvesse qualquer povo, deveríamos encontrar versões desta história ou desta profecia em todas as culturas, desde culturas orientais mais antigas que os hebreus, até culturas com as quais os povos do Oriente Médio nunca tiveram contato. A crença num filho divino pisando uma serpente deveria ser mundial. E esta crença existe, primeiro lembrando de Eva e depois anunciando que a mulher daria luz a uma criança. Só que como os pagãos adoraram os mortos, a mulher, Eva, virou uma deusa. As deusas maternas são bem conhecidas na Suméria, Babilônia, Canaã e Síria. Na Mesopotâmia se conhece Ninhursag, chamada pelos acadianos de Dankina, a deusa-mãe. Há várias histórias sobre Ninhursag, entre estas envolve o conceito de que ela era mãe dos deuses e dos homens, que habitou o jardim de Dilmun, onde os animais eram pacíficos, e que curou seu marido, o deus Enki, envenenado por uma planta, quando então passamos a ouvir sobre ela como a Senhora da Costela. Posteriormente, no período babilônico, Ea e Dankina serão descritos como os pais de Marduk. Portanto, Ninhursag será a mãe do guerreiro divino, Marduk, que matará o dragão Tiamat, que representa a força do caos e a desordem. Daqui em diante, Marduk se torna este falso Messias que analisaremos depois neste vídeo. Mas quanto à mãe desta criança, a lembrança da matrona da humanidade é universal. Os hititas a chamaram de Sarushka, uma deusa solar, que acredita ser o aperfeiçoamento de uma deusa agrícola da pré-história da região, onde hoje é a Turquia. Ela teria evoluído para Cibele da Ásia Menor e foi levada para Roma, onde já havia deusas matronas como Reia ou a grega Gaia, associadas à Mãe Terra. Obviamente, como os povos gregos formaram-se pela junção de várias tribos de diferentes tradições, cada uma trouxe suas próprias versões desta deusa, que no processo de síntese originou deusas diferentes com aspectos variados na memória perdida da mesma pessoa que foi divinizada por seus descendentes. Ela é Danu dos celtas, Joro dos germânicos, Freia dos nórdicos, Mati dos eslavos e Marjata dos finlandeses. Numa lembrança do jardim e de sua maternidade, ela é uma deusa primaveril chamada Easter, na Europa pagã, que deu nome ao termo inglês para Páscoa. Em muitas destas crenças, ela come um fruto e também é uma mãe de um futuro rei ou guerreiro. A prova de que não há cópia de uma lenda mesopotâmica por parte de nenhum povo é que até na distante e isolada China encontramos Shi Wangmu,
a rainha dos céus, guardiã do jardim onde há os pêssegos da imortalidade. Uma incrível semelhança com a história do Jardim do Éden. Entre os cavaleiros citas da Ásia Central, ela era Tabiti, enquanto para os turco-mongólicos ela era a Mãe Terra Ege. Na Índia e Oceania, na África ou nas Américas nativas, ela tinha muitos nomes e os mesmos atributos. Os incas chamavam de Pachamama, mas entre os astecas, que herdaram a religião dos antigos maias, Coatlicue é uma deusa que usa uma saia de serpentes, deusa mãe da fertilidade, da terra e da vida. É a mãe de Quetzalcoatlus, o deus herói que prometeu que um dia voltaria. O Egito, eterno rival religioso dos hebreus desde a época do Êxodo, constitui-se numa das raras exceções onde a terra não é representada por uma deusa primordial e sim por um deus masculino. No Egito, Geb é a terra, masculino, e Nut é a deusa do céu. Mas os hebreus preservaram a mesma ideia da mulher mãe do líder salvador, porém rompendo completamente com o culto aos ancestrais. As grandes matriarcas dos hebreus e israelitas eram as estéreis, como Sara, Rebeca e Raquel, contempladas pela intervenção divina para lembrar que o Salvador viria, mas não por mérito da mulher que foi mitificada entre os pagãos. O Messias era um dom celestial e não um fruto da natureza especial desta mulher. Mães importantes de filhos libertadores como o profeta Samuel e o juiz Sansão, ou a heroína Joquebede, mãe de Moisés, prefiguram mães que obtiveram seus filhos e preservaram a vida deles de forma milagrosa, como Maria, a mãe de Jesus, um dia o faria. Cada nascimento especial, como Isaac, Jacó, José, Samuel, Sansão, Ezequias ou João Batista, é uma tipologia apontando que o Messias não é fruto do poder e da carne humana, mas viria por um milagre. De certa forma, as mães agraciadas de Israel são uma correção à lembrança da profecia de Gênesis 3,15, que se perdeu no culto aos mortos e que cultuou a mulher ou a deusa. Outro aspecto preservado na memória ancestral é a inimizade contra a semente da mulher, que aparece nas histórias universais de crianças heróicas abandonadas ou perseguidas. Na Índia, Karna, filho do deus Surya, com a humana Kunti, foi deixado junto ao rio Ganges, onde foi encontrado por um cocheiro. Sargão da Cádia e também o pai do grande herói Rostam da Pérsia foram abandonados. Crianças abandonadas na floresta, em rios e criadas por feras aparecem em lendas da Mongólia, Coreia e Roma, como os irmãos Rômulo e Remo, criados por uma loba até que foram encontrados por camponeses. Também não há cópia de cada uma dessas histórias neste caso. O costume de abandonar indesejados em rios e florestas foi comum entre os pagãos, mas existe algo mais por trás destas tradições, pois tais crianças são sempre tidas como especiais. São nobres criados por pais humildes que aparecem nas histórias como de Paris, o príncipe de Troia, ou de Ciro o Grande. Na Grécia, os filhos de Zeus com Antíope, da Beócia, foram abandonados e se tornaram os fundadores de Tebas, enquanto o avô de Perseu atirou o bebê com sua mãe no mar, até que o pequeno Perseu, outro filho divino nas lendas, foi achado por camponeses e criado por eles. Uma profecia dizia que Krishna mataria seu tio maligno, Kansa. Então tentaram matar a criança, mas seu pai o salvou. A própria história do Buda vai ser revestida de detalhes milagrosos sobre o seu nascimento. Mais uma vez, os hebreus destoaram de tudo isso, pois Moisés, abandonado no rio, ao contrário, em vez de ser criado por pais humildes, é um bebê pobre, filho de escravos, criado no palácio dos faraós. Moisés, salvo da matança, é mais uma vez um dos tipos de Jesus,
salvo da matança de Herodes, mostrando como as forças do mal querem devorar o filho de Eva, ou descendente de Eva, o libertador, ou, no futuro, o filho de Maria. Assim como Moisés é criado no Egito, o bebê Jesus encontra refúgio no Egito, e a simbologia é muito clara: o Messias pode ser judeu, mas foi enviado a todas as nações, inclusive enviado aos pagãos. Finalmente, chegamos à memória de que o Filho Divino matará a serpente ou o dragão que prefigura o caos e o maligno. Na África Meridional, encontramos a lenda de Moshanianã, um garoto guerreiro, filho de uma mulher que escapou ao ataque de um monstro que devorou todos os animais e humanos e, a seguir, ficou entalado numa montanha. É neste momento que a mulher dá à luz a um menino que cresce, mata o monstro, devolve a vida a todo o povo e animais. Na África Central, encontramos no Congo a história de Moindo, uma epopeia sobre um menino prodígio que nasceu andando, falando e matou um dragão, desta forma, libertando as pessoas. Marduk da Babilônia e Ninurta da Assíria são os salvadores, senhores do raio que lutam contra seres dragônicos como Tiamat. Baal combate Ian e o monstro do caos Mot, demônio da morte, em Canaã. E como podemos ver, estes falsos messias ou falsos cristos foram muito adorados e inclusive algumas vezes foram confundidos com o Deus único dos hebreus, ao que os profetas tiveram que se esforçar para deixar claro as diferenças destas adorações. Ao perceber quantos mitos pagãos existem ao redor do mundo que lembram a profecia de Gênesis 3,15, você poderá ser tentado a pensar no velho boato do plágio, onde, segundo seus idealizadores, o Gênesis ou a história de Jesus nos evangelhos teriam sido plagiados de mitos antigos. Entretanto, esta é uma maneira pobre e rasa de entender as crenças comparadas. Esta mentalidade suporta-se no alicerce do antissemitismo, onde a ideia básica é que os hebreus e judeus nunca foram capazes de compor suas próprias crenças, suas próprias histórias e sempre roubaram as ideias dos outros. Isso não passa de preconceito racial. Entretanto, é exatamente ao contrário. A semelhança destas histórias indica uma origem comum que conecta todos os ancestrais destes povos antigos, o que é um apoio muito forte para o que a Bíblia ensina sobre todos os povos terem partido de uma origem comum no Oriente Médio, em Babilônia. O que é um apoio muito forte para o que a Bíblia ensina sobre todos os povos terem partido de uma origem comum na Torre de Babel. Por outro lado, além das semelhanças, há incríveis diferenças, e estas diferenças comprovam a independência de cada povo em fazer sua própria releitura de uma mesma memória. A teoria de que Jesus é uma história plagiada de mitos pagãos é como toda teoria de conspiração. Serve para vender revista, gerar likes, dislikes, engajamento, produzir livros, filmes e assim por diante. O exemplo mais clássico é o Código da Vinci de Dan Brown, um escritor de romances que criou uma ficção na qual, de forma especulativa, ele deixou seu leitor na dúvida. Outros nomes, como James Cameron e seu documentário sobre a tumba de Jesus, ou do livro A Conspiração de Jesus, de Holder Karsten, seguem a mesma fórmula, acusando o Vaticano de ser o inventor da ideia de Jesus. Tais obras não têm qualquer seriedade, são totalmente anacrônicas, destituídas de fatos e documentos, mas arrastam os desinformados. O maior popularizador da teoria do plágio foi Peter Joseph e seu documentário Zeitgeist, de 2007. O filme é uma colcha de retalhos de fontes variadas, tentando provar conspirações mundiais que dominam o povo através da religião, onde os evangelhos foram adaptações de personagens como Horus, Mitra, Atis da Frígia, Krishna da Índia e o Dionísio grego. O filme conta com muita retórica e nenhuma prova.
A mentira é desmascarada pelo fato de que os judeus detestavam esses personagens, estes mitos, e não se relacionavam com estes povos. Além do mais, a teoria diz que aspectos como o nascimento em 25 de dezembro, ou ser filho de uma virgem, a morte, a ressurreição de Cristo, foram copiados dos personagens pagãos citados agora há pouco. Além de não haver fontes para qualquer uma dessas alegações, as alegações do filme são uma mentira escancarada, pois em nenhum lugar diz que Jesus ou qualquer um dos personagens da mitologia citada nasceu em 25 de dezembro. Aliás, o mito de Horus não fala que a esposa de Osíris era virgem. Pelo contrário, ela era casada e, conforme o mito, se autofecundou com o sêmen captado do marido que estava morto. Muito menos Horus foi chamado de Cristo, morreu e ressuscitou. Quanto aos demais, como Atis e Krishna, não eram filhos de uma virgem, e no caso do herói indiano, era o 8º filho de sua mãe. Quanto a Mitra, o mito diz que este deus nasceu de uma rocha embaixo de uma árvore e em nada se parece com a história de Cristo. Não temos tempo aqui para traçar também a imensa diferença da natureza, mensagem e obra de Jesus para com estes personagens citados. Lembre que não há historicidade ou arqueologia que confirme os lugares e eventos de tais mitos. Mas no caso dos evangelhos, a arqueologia pode com segurança demonstrar as cidades citadas, costumes descritos e a geografia mencionada nos evangelhos. Os mitos são mitos pois não tratam de personagens históricos, convivendo com Horus, Atis, Krishna ou Mitra, mas Jesus é situado com detalhes ao lado de personagens historicamente comprovados como Pilatos, Anás, Caifás e outros. Enquanto os evangelhos retratam um personagem real que caminha entre pessoas reconhecidamente históricas, muito além das fronteiras do mundo romano estavam, por exemplo, os eslavos, que chamavam o seu esperado deus de Perun, o deus do trovão, que combate o mal na forma do dragão Valis e envia para o submundo. Os germânicos o chamaram de Donar, e ele com seu martelo combatia a serpente marinha. Júlio César disse que este era o Hércules, que eles conheciam e também chamavam de Thor, o deus do trovão nórdico. Embora possamos reconhecer em todos estes a lembrança da promessa de que o Filho Celestial feriria a serpente, nunca um romano identificou o deus hebreu com Júpiter ou com Hércules, como César fez comparando os deuses dos celtas e germânicos com os deuses romanos. O messianismo judaico era marcado pelo forte sentimento escatológico, ou de final dos tempos, anunciando na ferida final sobre a cabeça da serpente. Mas povos que nunca estiveram em contato com judeus ou com babilônios tinham exatamente a mesma memória. No Ragnarok dos nórdicos, o justo deus Balder, morto de forma traiçoeira por Loki, o deus da trapaça, ressuscitaria para governar o mundo após o fim de todas as coisas. Os hindus aguardam que Vishnu venha à Terra mais uma vez como o Salvador Kalki. Os zoroastristas esperam por Saoshyant, que reunirá as forças do bem contra as forças do mal na batalha final, quando depois o mundo será recriado e haverá uma ressurreição. Tão grande é a expectativa que em cada época homens se candidataram a ser este enviado dos céus. No Egito, por exemplo, o próprio faraó considerou-se a encarnação deste Deus e após a sua morte, ele supostamente viajaria com os deuses para combater a serpente Apep, a serpente do caos, impedindo o fim do mundo. Essa memória ancestral da promessa de Gênesis 3,15 ainda continua entre nós. Joseph Campbell, professor universitário e reconhecido estudioso de religiões e mitos comparados, ajudou a estabelecer o que os roteiristas de cinema conhecem como a jornada do herói.
Campbell foi o conselheiro de George Lucas quando esse diretor de cinema criou a saga Star Wars e Luke Skywalker. A jornada do herói é um método de contar histórias que apresenta um desconhecido de vida comum que se encontra com um mestre, faz aliados, enfrenta seus piores medos, caminha pelo alto sacrifício e encontra a redenção final. Esta fórmula pode ser encontrada nas histórias bíblicas ou contos seculares. Esta fórmula funciona universalmente, independente da religião, da cultura e da língua de cada povo, tanto para contar histórias reais quanto para contar histórias fictícias. O interessante é que a jornada do herói faz sentido em nossa mente e é graças a esse sentido que sabemos reconhecer um herói, embora não exista uma lei universal que nos diga o que é um herói. Mas mesmo fazendo total sentido, não sabemos dizer por que é que faz total sentido em nossa mente, ou como começou a fazer sentido. É como se estivéssemos programados para gostar de heróis. Por exemplo, o mito de Arthur é do rei ideal, aquele que morre e um dia voltará. Em O Senhor dos Anéis, o rei é aquele que retornará para combater os exércitos do mal na batalha final. Em Superman, ele foi enviado dos céus, ele cuida da humanidade, morre e retorna para salvar aqueles pelos quais ele se sacrificou. O herói está no idealismo do Capitão América, abnegado, que se sacrifica e sacrifica seu maior amor em prol do dever. Ou no Homem de Ferro, que encontra sua redenção ao sacrificar-se para salvar a humanidade. Todos estes heróis cativam nossa mente, porque fomos programados para esperar por algo maior do que nós mesmos. Até os deuses antigos, como Thor, têm sua releitura no universo moderno de heróis, porque a jornada do herói sempre funcionará na mente humana e continuará funcionando até que os tipos encontrem o antítipo. Os povos do passado o chamaram por muitos nomes, como Taranis, dos celtas, Tengri, dos mongóis, aquele que rega os campos e tem voz de trovão. Não que o raio seja o Deus, mas o raio prefigura sua força. E o mesmo personagem é ainda encontrado como o Senhor Celestial do Raio, na versão de Indra dos Védicos, Aplu dos Etruscos, Zibeltur dos Trácios, Zeus, Hércules, Perseu, Úrcia dos Bascos, Texub dos Urrianos, Tartute Luviano, Shurd dos Ilírios, Pajon da Lapônia, Percunas dos Lituanos, Perede dos Albaneses, Suzanuo dos Japoneses, Pariacaca dos Andes, Ilapu dos Incas, Tsakab dos Maias e Tupã dos povos Tupi. Estas versões celestiais do Senhor do Raio são meras imitações, distorções culturais de uma mesma memória ancestral que está em todos os povos antigos. A memória de uma profecia, de uma promessa dada aos primeiros pais de nossa raça. Mas estas ideias foram rejeitadas pelos hebreus porque percebiam que elas eram uma caricatura. Você só faz dinheiro falso porque o dinheiro verdadeiro existe, e o falso só pode convencer as pessoas que estão esperando por algo verdadeiro. O falso Cristo é um sucesso, porque todos esperam pelo Cristo verdadeiro. O Deus único, criador e invisível, aparece com a voz de trovão na poesia bíblica do Salmo 104. A poesia de Jó 37 diz que a voz de Deus sai de sua boca como um trovão. Na história de Êxodo 19:19, quando Moisés encontra com Deus no Sinai, Deus lhe responde no trovão. Em 2 Samuel 22:14, Deus está trovejando e, finalmente, no Apocalipse, a voz de Deus aparece várias vezes como de muitas águas ou como de trovões. Mais uma vez, os autores bíblicos estão corrigindo a memória dos povos, demonstrando que o trovão não era o divino ou o Deus, mas apenas simbolicamente a voz
ou uma manifestação do poder de um Deus que está muito além da natureza. Deus revela-se como as pessoas podem entendê-lo em cada época e cultura. Quando Moisés escreveu Gênesis 3,15, todos os povos podiam entender que viria alguém para destruir o poder do mal, simbolizado por uma serpente ou um dragão. Esta linguagem cultural não pretendia ser literal, mas o símbolo do dragão era universalmente conhecido e fácil de entender, independente da língua de cada povo. O ferir a cabeça era um ato cultural feito pelos reis conquistadores aos seus inimigos, significando aniquilação total. Os povos do passado não eram diferentes de nós. Eles não acreditavam realmente que existiam dragões. Eles entendiam que aquele era um símbolo da personificação do mal que seria destruído. Assim como nós não cremos que existe Thanos, Darkseid ou Darth Vader, mas sabemos que são figuras que representam o que entendemos como o mal e que seus efeitos neste mundo demonstram a existência de um inimigo real, não fictício, mas pessoal, que vem opondo-se a Deus e um dia será destruído por ele. Perto do tempo em que Jesus nasceu, havia uma enorme expectativa apocalíptica. O idioma grego estava difundido por todas as partes, as escrituras hebraicas estavam traduzidas, tornaram-se acessíveis pelos judeus que já estavam espalhados por todas as cidades do Império Romano até o Oriente. É fácil entender como aqueles que foram popularmente conhecidos como reis magos, e na verdade eram astrônomos e estudiosos, tiveram contato com as profecias de Balaão, que falava de uma estrela procedendo de Jacó e sobre a chegada de um rei. Os líderes e mestres da Judéia não eram capazes de encontrar o que estes gentios, pagãos, haviam encontrado. A grande lição de tolerância e respeito com pessoas de religiões diferentes, inclusive com politeístas, é ensinada pelos viajantes do Oriente retratados no Evangelho, e que ainda precisa ser aprendida por muitos professos adoradores atuais do Deus único. Das diferentes tradições que citei, você pode entender que eles perderam de vista o sentido original da profecia de Gênesis 3,15, fazendo ídolos para si mesmos. E isso é verdade, o que é uma pena, mas a outra maneira de ver todas essas tradições comparadas é que os chamados gentios ou pagãos, mesmo em seu desconhecimento do Deus único, ainda mantinham com sinceridade a esperança por um Salvador. O fator messiânico estava preparando suas mentes para ouvir o verdadeiro Evangelho. Mas para você que não crê em Deus e no Messias, reflita, por que é que cada filme, livro de aventura, a jornada do herói misteriosamente ainda faz sentido? Cada vez que se anuncia que o amor vencerá o mal, sabemos que isso não vem de nós mesmos e sim de uma intervenção acima de nós. Você tem uma responsabilidade em resistir ao mal, mas a solução para esse mundo comprovadamente não virá de nós mesmos. Obviamente, eu não concordo com todos os enredos das produções artísticas, nem acho que todos são símbolos de Cristo. Há distorções, influências das cosmovisões mais diversas destes artistas céticos e descrentes. Porém, inconscientemente, eles ainda anunciam a vinda e retorno do fator messiânico. E nisto, cumprem sem saber o propósito de Deus.